você tem sede, mas você não sabe chegar aonde está a água para saciar a sua sede. Você sente a necessidade, mas você não sabe como ir. No momento em que a gente conheceu a Novo Tempo, posso dizer que a fé estava um pouco fraca, digamos assim, porque até então a gente já não ia mais na determinada religião que frequentávamos. Nós íamos na igreja, você vai em busca de preencher algo que falta e não sabíamos o que era exatamente. Mas muitas das vezes a gente ia nos cultos e da forma que chegava a gente voltava. Aquela necessidade que a gente tinha, que não sabia o que era, o porquê que sentíamos aquele vazio, a gente chegava e voltava da mesma forma. Ter a fé, a gente sempre tem, mas a fé também sem você praticar, sem você ter ação, ela é como se não existisse. Eu tinha as minhas orações particulares, digamos assim. Mas ter o contato com a palavra de Deus, ter aquele momento para poder ler, para meditar, esse eu não tinha. Então, assim, eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, eu não tinha o hábito de meditar. Isso aí era tudo neutro, não existia. Então, como eu costumo ouvir os testemunhos na rádio, até mesmo na TV, que as pessoas contam que, de repente, alguém indicou a rádio e aquilo foi algo extraordinário, comigo não foi. Comigo foi bem diferente. A rotina de trabalho do meu marido fazia com que ele ficasse pouco tempo em casa. Mas o período que ele ficava era na parte da manhã, né? E então, assim, no trabalho dele, ele ficava na casa de uma família que elas são muito assim... A Novo Tempo, a TV e a rádio fazem parte da vida delas. Foi lá que ele ouviu a Rádio Novo Tempo e, de repente, ele chega em casa um dia e fala, olha, tem uma rádio que a gente vai passar a ouvir, ela é bem legal, uma rádio evangélica. Mas para mim, eu falei, poxa, mas como? Ele parou de ir à igreja, não está indo à igreja e, de repente, do nada, vem ele trazendo uma Rádio Novo Tempo, uma rádio evangélica para dentro de casa. Eu nunca tinha ouvido falar sequer. Então, ele foi e sintonizou lá a rádio. Aí tá, ele deixou ali, eu ficava, mas por quê? Eu gostava muito de música, eu tinha a minha rádio ali preferida, que ficava sempre ali. Então, toda vez quando ele chegava, ele ia lá e ligava. Mas por eu não conhecer a programação, por eu não conhecer aqueles louvores ali, então quando ele saía, eu ia lá e mudava a sintonia. Eu tirava da Rádio Novo Tempo, porque não fazia sentido para mim, eu não queria ouvir. Mas como diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, mesmo sendo um pouco tempo que ele ficava em casa de manhã e a rádio tinha que ficar ligada, era quase que obrigada ela a ficar ligada ali, aquele pouco tempo que ia ouvindo foi fazendo a diferença. Foi havendo assim aquela transformação e foi, sem que eu percebesse, a Rádio Novo Tempo já não podia mais ser desligada. Eu mesma já não mudava mais a sintonia, não fazia mais sentido voltar para outra rádio.